A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10 desse primeiro trimestre da CPAD aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a nossa doutrina pentecostal e esse texto foi escrito pelo pastor Ezequias Soares. E o tema da lição de hoje é um tema muito especial: o Senhor Jesus cura hoje. Que tema específico, espetacular! Vamos aprender também sobre essa doutrina pentecostal das curas divinas. E eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você ao seu coração. Ah, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, tá? E passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso, gente boa, você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, também deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Olha, nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você a melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical. No Facilita você encontra o esboço dessa aula, os slides, tem muito recurso para você que é professor da escola bíblica, além do que nós estamos disponibilizando aulas específicas para te ajudar. Outra coisa também, você pode se tornar um dos nossos assinantes, fazendo a sua assinatura no nosso site. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescente também. E a gente já está se preparando aí para o segundo trimestre que já está na porta. E eu vou contar contigo aqui na Escola Bíblica Dominical. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adultos. Uma lição muito especial que traz o tema: o Senhor Jesus cura hoje. Vamos entender a respeito dessa doutrina também que professamos sobre as curas divinas. E eu espero que você seja edificado em Jesus. Antes de tudo, nós precisamos ter algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira base é o nosso texto áureo, que está no Salmo 103, versículo 3, e diz o seguinte: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Temos também a verdade prática que é importante ser lida em sala de aula. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Olha que coisa linda que temos aqui em mãos, que também podemos até mesmo argumentar com os nossos alunos. Temos também, gente boa, uma base bíblica teórica, onde a gente vai observar exatamente em 2 endereços a nossa leitura bíblica em classe de hoje. A nossa leitura bíblica está localizada em Isaías 53, versículo 4 ao 6. Faça essa leitura com os teus alunos. E Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Observe bem o texto bíblico, afinal de contas você aqui é servo da palavra. A nossa aula de hoje procura demonstrar exatamente sobre essa questão, sobre a defesa que apresentamos na nossa doutrina. Já apresentamos para você aqui que a nossa doutrina ela é cristocêntrica. Cristo está no centro da nossa teologia pentecostal. Nós professamos essa teologia a partir de 4 pilares. Quais são esses pilares? O Gutierrez Cerqueira até cita esses pilares no seu texto. Jesus, ele salva. Nós acreditamos que Cristo é o centro da nossa salvação. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Nós acreditamos que Jesus é aquele que batiza as pessoas com o Espírito Santo para uma obra específica, para a obra missionária, para encher de poder, de graça e misericórdia. Jesus também cura, e esse é o tema da aula de hoje e também um dos nossos pilares. A cura divina também está presente no movimento pentecostal de linha clássica, como nós estamos dizendo para você. E Jesus em breve virá. Nós acreditamos também nessa linha de pensamento escatológica, pré-tribulacionista e pré-milenista também. Então, observe bem essas questões até mesmo para a gente poder mergulhar na aula de hoje. Quando paramos para observar sobre essa questão das curas divinas,
O Donald Dalton chega a dizer que nós temos raízes teológicas fundamentadas na história a partir dessa visão das curas divinas. Essas raízes, por exemplo, se iniciam no movimento das curas divinas com o John Wesley, por exemplo, lá atrás. Essas raízes têm influência também no pietismo. Então, observe essas questões até mesmo para poder apresentar aos teus alunos. As nossas raízes sobre a visão da cura divina também destacam exatamente a cura pela fé. A questão da exorção de demônios também é vista como cura divina e libertação. E por que não podemos tratar hoje também sobre a questão das curas? Jesus também cura as pessoas, libertando as pessoas, trazendo graça, paz e misericórdia também para aqueles que estão aflitos. Ou seja, nós também acreditamos na cura na alma. E sobre esse tema, vamos tratar hoje, além das curas físicas em sala de aula. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A cura divina na Bíblia. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Pastor Ezequiel Soares procura trabalhar exatamente essa visão da cura, tanto no Antigo Testamento, também como a respeito da prevenção de doenças, e também essa visão da cura divina no Novo Testamento. Nós precisamos abordar essas questões para mergulhar exatamente nessa visão pentecostal, como nós acreditamos, sobre as curas divinas. Afinal de contas, nós somos bíblicos. Nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz e o que está no texto é vivo para a gente. A saúde pública no Antigo Testamento. Quando você olha nesse primeiro subtópico para o Antigo Testamento, você percebe exatamente que a prática da saúde era realizada, claro, que com as suas limitações, não com os mesmos recursos que possuímos hoje na área da medicina. Mas quando você olha, por exemplo, para a Bíblia, especialmente para o Pentateuco, você percebe muito bem que no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós encontramos ali orientações que Deus dá, a partir da sua palavra, como o povo deveria se comportar, o povo de Israel aqui falando, deveria se comportar nessas questões, deveria agir para poder ter algumas prevenções de doenças. É claro que também no Antigo Testamento encontramos relatos, registros bíblicos que Deus agia com curas divinas, como, por exemplo, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Está escrito que o próprio Senhor diz que Ele é o Senhor que sara, ou seja, Ele é o Senhor que traz a saúde, Ele é o Senhor que cura, na visão do Antigo Testamento. Quando você olha para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, você percebe que a visão da cura em si, a visão de saúde do povo de Israel, estava centrada em Deus, ou seja, ela era teocrática. Você percebe exatamente que Deus está no centro da cura. Deus é aquele que fornece a saúde para o seu povo, ao ponto de orientar esse povo a ter uma vida saudável. Jeremias 17,14, colocado aqui na nossa lição pelo pastor Ezequiel Soares, demonstra para a gente que a cura em si, na visão do Antigo Testamento, era estabelecida em Deus, não nos recursos humanos, não nas estratégias da própria medicina do seu tempo, mas Deus era o provedor da cura divina. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, você já descobre que tem essa visão de cura. Deus é aquele que estabelece a saúde, Deus é aquele que restaura a saúde também. Pega isso aí para poder apresentar em sala de aula para os teus alunos. Avançando, gente boa, nós vamos agora para o segundo subtópico para tentar entender um pouco mais sobre esta questão das curas divinas na visão bíblica. A prevenção de doenças é bíblica. Como já disse a você no primeiro subtópico, nesse segundo agora eu retorno a repetir, quando você olha para o Antigo Testamento, especialmente já nos primeiros livros, que são conhecidos como Pentateuco, você já descobre que Deus orientava o povo de Israel a ter uma prevenção contra as doenças, para contribuírem com a sua própria higiene pessoal, com a sua própria saúde pessoal. Observe o texto de Levítico capítulo 15 ao capítulo 17. Ali nós encontramos naquelas passagens orientações específicas sobre prevenções contra doenças daquele período.
Deus já orientava. A saúde era estabelecida na visão divina, na visão de Deus. William Coleman chega a dizer, no seu texto Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, que a saúde no Antigo Testamento, como também no Novo, era muito precária. As pessoas não cuidavam bem da sua higiene pessoal. Por isso, Deus estabelecia também orientações para o povo. Observe, as prevenções eram naturais. O uso da medicina também acontecia. E essas orientações são orientações para o cuidado do povo. Deus olhava para o povo e agia em amor. E a religião do Antigo Testamento, ou seja, essa visão religiosa do Antigo Testamento, contribuía muito bem para essa ideia de prevenção, para essa ideia de cuidado coletivo, de informações que o povo precisava ter na visão do Antigo Testamento. As prevenções eram naturais. Isso também me faz refletir que nós também precisamos ter prevenções em nossos dias, cuidados necessários para com a nossa saúde pessoal, para que possamos também adorar ao Senhor. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que estava direcionado por Deus dias de purificação e santificação. Esses dias de purificação envolviam, por exemplo, a prática do banho, a higiene pessoal, porque isso era muito escasso naquele período do Antigo Testamento e ajudava também na contribuição da própria saúde pessoal de cada cidadão que servia o Senhor. E quando você olha exatamente para essas questões, você já encontra no Antigo Testamento práticas cirúrgicas de prevenção que Deus já orientava, como a aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança era estabelecida em uma prática cirúrgica. Que prática é essa? A prática da circuncisão. A cirurgia era feita de facas de pedras, de acordo com William Coleman, um pesquisador dessa área sobre usos e costumes dos tempos bíblicos. E naqueles dias, nós encontramos até mesmo alguns registros que as pessoas passavam por outras práticas cirúrgicas. Para anestesiá-las, os médicos davam, por exemplo, algumas gases envolvidas com ópio, para que a pessoa então pudesse amenizar um pouco a dor. Há alguns registros históricos, nós encontramos até mesmo evidências históricas da prática cirúrgica de remoção de rins, já naqueles dias bíblicos. Observe essas questões. Quando você olha para a Bíblia, você encontra então a prevenção. Deus dá a orientação. A cura divina é real, mas há também a visão da prevenção, do cuidado, do estímulo pessoal, da saúde a ser buscada. Você percebe isso nas páginas bíblicas. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Nesse terceiro subtópico, vamos perceber também, nessa linha de pensamento que estamos trabalhando com você, que nas páginas já dos evangelhos, como também em todas as páginas do Novo Testamento, já encontramos a ação de Jesus nas curas divinas. Ou seja, Jesus é aquele que cura. E essa pregação nós também apresentamos às pessoas em seu coração. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, você percebe que o número de pessoas enfermas já no Novo Testamento é alarmante. E a Bíblia diz que todos aqueles que procuravam Jesus eram curados, curadas, tocados por Deus. Em 1 Timóteo 1,15 está escrito que Jesus veio exatamente para resgatar os pecadores. Mas nesse resgate, Jesus então leva sobre si todas as nossas enfermidades. Ele age com compaixão. Ele é aquele que cura. Quando você pega, por exemplo, o Evangelho de João, encontramos no Evangelho de João 7 milagres específicos que não achamos nos outros evangelhos, onde Cristo realiza coisas espetaculares para restaurar pessoas. Quando você olha, por exemplo, para o próprio Evangelho de Mateus, você já descobre que Jesus é visto como o Messias prometido, aquele Messias que levaria sobre si todas as enfermidades. E as pessoas que são curadas em Mateus são pessoas tocadas e restauradas por Jesus. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, por exemplo, você vê Marcos descrevendo a ação de Jesus como servo. E como um servo de Deus, obedecendo a Deus em tudo, aquele servo que realiza curas, ao ponto de dar vista aos cegos,
trabalhar exatamente nos corações daqueles que estavam enfermos, quando você percebe também, lendo o Evangelho de Lucas, Lucas faz questão de dizer que Jesus é aquele que realiza curas e milagres pelo poder do Espírito Santo. William e Robert Menzies chega a dizer que o poder do Espírito Santo em Lucas apresentado sobre Jesus é tremendo, ao ponto de dizer que as ações dos milagres são realizadas pelo poder do Espírito Santo sobre Jesus. E essas ações são ações poderosas. A ótica de Lucas é uma ótica pentecostal. Quando você lê Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 20, você percebe que Jesus está vivo, presente na sua igreja, curando a sua igreja, através dos discípulos, através de você, professor da escola bíblica dominical. Você pode ministrar uma palavra de cura para alguém. E quando me refiro a uma palavra de cura, a pessoa pode ser curada também fisicamente, como também espiritualmente falando. E também emocionalmente. Como nós precisamos voltar o nosso olhar para essa questão. Estamos vivendo em dias em que as doenças emocionais são reais, verdadeiras e estão presentes nas igrejas. E é por isso que nós precisamos voltar o nosso olhar. Cristo também traz a cura na alma, traz a cura para aquele que está em depressão, para aquele que está ansioso. Ele traz a verdadeira libertação. O Leonildo Silveira Campos chega a dizer que o movimento pentecostal ele é baseado em algumas ondas, como nós já trabalhamos com vocês aqui. A primeira onda é o movimento pentecostal de linha clássica. É a linha da Assembleia de Deus. E essa linha professa que Jesus está no centro. Jesus, ele salva. Jesus, ele batiza. Jesus, ele cura. E Jesus em breve virá. Existe também o movimento de segunda onda, que acontece a partir da década de 50, onde surgem igrejas históricas espetaculares pentecostais, como, por exemplo, a Deus é Amor, que apresenta exatamente essa visão da cura divina, essa visão de libertação dos enfermos, essa visão de restaurar sobre as pessoas. Você percebe isso nessa linha de pensamento. Quando você olha para o pentecostalismo na América Latina, você percebe que as curas estão presentes. A cura divina como parte da salvação. Esse é o nosso segundo ponto da aula de hoje. Todavia, nós precisamos também deixar claro isso aqui, que quando você olha para a doutrina conhecida como doutrina da salvação, a soteriologia, você descobre exatamente que está presente nessa doutrina sistemática essa visão de cura para a salvação, de libertação em si. Essa seria a palavra que nós colocaríamos para você apresentar em sala de aula. E o movimento pentecostal também tem essa visão sistemática, de olhar exatamente para a salvação e entender que a salvação é um meio de graça estabelecido por Deus, nós não merecíamos, ela é estabelecida pela fé em Cristo somente, e esse meio de graça também é visto como um meio de cura divina para as nossas vidas. Ou seja, estávamos enfermos, aprisionados em nossos pecados, presos em nossas lutas, mas pela fé em Cristo somente somos libertos desse cativeiro. Somos libertos dessas lutas. Estamos livres para a glória de Deus. Vamos entender essa questão aqui da seguinte maneira. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Salvação. Esse é o primeiro subtópico do nosso segundo ponto da aula de hoje. Quando você olha para a perspectiva do Antigo Testamento e também olha para a perspectiva do Novo Testamento de forma bíblica, você já descobre que o termo salvação no Antigo Testamento é estabelecido de diversas maneiras. Como, por exemplo, o livramento do povo de Israel da escravidão do Egito. Também a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico, a cura estabelecida por Deus, o restaurar da alegria desse povo, do sentimento de ser nação de Deus quando retorna do cativeiro para Jerusalém. Também você já descobre no Antigo Testamento, como também na visão do Novo, que a cura e a salvação também estão muito atreladas. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, está dizendo para a gente que essa salvação também é a libertação da maldição em si.
Nós estávamos sendo levados para o juízo, para o inferno, por causa da nossa condição de pecado. Mas Cristo leva sobre si as nossas enfermidades, como o próprio profeta Isaías, no capítulo 53, diz. Então, quando nós olhamos para essa questão, descobrimos que somos libertos em Jesus desse cativeiro, somos salvos e curados, purificados por Deus. Quando você observa Tito capítulo 2, versículo 11, você percebe que o meio da graça agora é estabelecido por Deus através dessa salvação, não somente para os escolhidos, não somente para algumas pessoas, para um grupo seleto, como determinadas denominações ensinam por aí. Não, de maneira nenhuma. A salvação agora ela é estabelecida para todos. Ou seja, a graça de Deus é suficiente para resgatar todos os homens, inclusive você. Agora nós entendemos na linha de pensamento pentecostal que o ser humano ele rejeita a graça. Ou seja, ele, pelo seu livre-arbítrio, escolhe servir a Deus, escolhe abraçar a salvação ou não. Agora, graças a Deus, que você abraçou a salvação, que você abraçou a graça e deixou ser envolvido pela presença de Deus. Isso também nos traz outra linha de pensamento que o John Wesley chegou a dizer: todos os dias nós nos convertemos de novo, todos os dias nós nos santificamos de novo, todos os dias nós estamos diante da presença de Deus mais uma vez. E quando você olha para Atos 17:30, você já descobre que a salvação está presente aqui. Então perceba essa questão que é importante. Quando olhamos para as curas bíblicas, nós não estamos olhando somente para uma pneumatologia, para uma doutrina do Espírito Santo, mas estamos observando também a doutrina da salvação. As curas estão envolvidas tanto na salvação das pessoas, como também libertação, como também envolvimento pela fé. Isso traz para a gente grandes perspectivas. O movimento pentecostal na América Latina propaga essas curas, fala sobre essas curas, ensina sobre essas curas, vive essas curas. Curas que são apresentadas na salvação e libertação. Digamos que a pessoa está aprisionada por um demônio e a Bíblia nos traz o entendimento que a libertação em si daquela pessoa desse cativeiro demoníaco também é vista como uma cura divina, é uma libertação de Deus, porque somente o poder de Deus liberta essa pessoa. E isso também é visto como cura no movimento pentecostal. O Leonildo Silveira Campos fala até mesmo sobre a terceira onda, que são conhecidas como as igrejas que surgem falando e apresentando sobre essa exorção demoníaca, ao mesmo tempo sobre essas curas para essas pessoas que estão aprisionadas por inimigos. Eu espero estar contribuindo com você, sendo claro sobre essa ministração. Vamos então para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Cura divina. Esse é o segundo subtópico. Quando você olha para a declaração de fé da Assembleia de Deus, você percebe que nós professamos que as curas divinas estão presentes em nossos dias e nós acreditamos nessas curas da parte de Deus. E essas curas, na nossa visão pentecostal clássica, são curas físicas. Jesus pode curar você fisicamente, te libertar de qualquer tipo de enfermidade, e ao mesmo tempo são curas emocionais também, gente boa. É isso que eu estou dizendo para você. Existem doenças emocionais e Jesus pode trazer curas para essas pessoas que estão presas por essas enfermidades emocionais. Como está escrito em Mateus 14:14, Jesus traz curas, Jesus opera maravilhas, ele trabalha da forma que ele quer e da maneira que ele quer. Quando você lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está presente ali a palavra dons de curar. Está no plural esse texto. Você percebe muito bem que o próprio apóstolo Paulo fala nesse texto, escrevendo para aquela carta, tirando as dúvidas dos irmãos, que existiam várias enfermidades e também várias maneiras de Deus usar a igreja, usar os irmãos na manifestação dos dons de curas.
E de acordo com a Bíblia, você olha para a Bíblia e você descobre que essa manifestação espiritual, através dos dons de curas, aconteciam por uma palavra. Jesus, ele falava uma palavra e as pessoas eram curadas. Por uma ordem, você descobre que Jesus dava uma ordem e as pessoas eram libertas. Cura divina também. Por um olhar, as pessoas olhavam para Jesus e eram curadas, e Jesus olhava para as pessoas e eram curadas. Olha que coisa linda que encontramos aqui. Quando nós acreditamos na Bíblia, Jesus, ele somente diz uma palavra e você pode ser liberto e curado para a glória do nome dele. Quando nós acreditamos na Bíblia, Jesus, ele somente dá uma ordem e nos traz toda a libertação e salvação para as nossas vidas, curando a nossa alma. E que essa ordem de Deus seja a ordem de paz para você, como também para a tua família. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Jesus somente olha para a gente. E o olhar de Jesus é um olhar amoroso. É um olhar de escuta amorosa, ao ponto de tocar a nossa alma e nos libertar de todas as doenças emocionais que possuímos. Jesus cura hoje, nós acreditamos nisso. E os dons de curar estão presentes na Bíblia. Quando você lê o texto bíblico de Mateus 9:12, Jesus, ele é o médico dos médicos. E aqueles que estão enfermos precisam exatamente de Jesus. Que hoje você seja tocado por uma palavra de Jesus, por uma ordem de Jesus, por um olhar de Jesus. Que a libertação seja real também para você, como também para a vida dos teus alunos em sala de aula. As curas divinas são reais. A Bíblia faz questão de dizer que existia no ministério da igreja servos de Deus que tinham a prática da medicina, como por exemplo o próprio Lucas, como já citei para você, apresentado na carta de Paulo, lá escrita à igreja de Colossos, capítulo 4, versículo 14. Lucas era conhecido como médico amado, mas ele acreditava nas curas. Ele estava presente para ajudar as pessoas na prevenção de enfermidades, ajudar os irmãos em algumas atividades que eram necessárias. Mas nós percebemos na Bíblia que a cura divina era real. Nós oramos e acreditamos pela fé que Jesus cura. William Coleman chega a dizer que nos tempos bíblicos era comum as pessoas que praticavam a medicina utilizarem alguns remédios. Entre eles estava então a prática do vinho e também do óleo, do unguento, para curar algumas enfermidades. Você percebe que até mesmo o apóstolo Paulo orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho para ter um cuidado pessoal com a sua saúde pessoal sobre a sua enfermidade no estômago. Nós não sabemos que enfermidade era essa, mas nós já percebemos Paulo orientando o seu filho na fé a ter um cuidado com a sua prática pessoal de saúde. Quando você olha para a Bíblia, nós acreditamos também nesta unção com óleo, ao ponto do próprio Tiago orientar os irmãos da igreja em Jerusalém. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, Tiago diz: se alguém está enfermo, que seja ungido e, ao mesmo tempo, chame os presbíteros para que façam essa prática da unção e ore por eles. Pois a oração, observe bem, curará o doente. Sobre essa prática da unção, nós percebemos que o movimento pentecostal defende isso. Nós acreditamos na unção para orar pelos enfermos. E esse detalhe nós precisamos também explicar em sala de aula. Perceba, nós seguimos a linha de pensamento bíblica, a orientação que Tiago dá. No movimento pentecostal clássico da Assembleia de Deus, nós orientamos, por exemplo, a igreja e os nossos obreiros, que aquele que ministra a unção para orar por alguém deve ser, por exemplo, um presbítero, ou um pastor, ou um evangelista. E isso também nos traz o entendimento que isso é uma responsabilidade ministerial e pastoral. Por que nós orientamos isso? Porque nós entendemos pela Bíblia que isso é um ato sagrado, é um ato espiritual que Deus trabalha curando as pessoas. E nós acreditamos nessa linha de pensamento. É claro também que tem igrejas que liberam a questão do óleo da unção para qualquer pessoa ministrar. Nós, do movimento pentecostal, não trabalhamos assim, tá? Nós trabalhamos na linha de pensamento clássica. De que maneira? Respeitando o óleo da unção como algo sagrado. É por isso que entendemos que somente os ministros do altar têm a responsabilidade de levar esse óleo
as pessoas e ao mesmo tempo interceder por ela. É claro também que nós também compreendemos que quem traz a cura não é o óleo em si. Quem traz a cura é Jesus. O nosso papel é ungir, interceder, orar e clamar pela cura. Porque quem realiza a cura é Jesus. Essa é a nossa linha de pensamento. E muitas pessoas estão sendo curadas, libertas, salvas em Cristo. Salvação e cura. Quando você olha para a Bíblia, você descobre à luz da palavra que faz parte exatamente da obra de Cristo no Calvário, as curas divinas. As curas estão atreladas à obra da salvação. Isaías 53:4 está escrito que está atrelado nessa obra da salvação, nessa obra remidora de Cristo, a libertação e as curas de todas as enfermidades. Jeremias 17:14, salvação e cura andam juntas na visão bíblica. Ao mesmo tempo, nós acreditamos nisso. Observe, as curas estão presentes na pneumatologia, na doutrina do Espírito Santo e também na obra salvadora de Cristo. Salmo 103, versículo 3, está escrito que Ele é aquele que nos perdoa e nos liberta de toda enfermidade. Ele cura. Quando você olha para a Bíblia, lá em Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8, você encontra então o paralítico de Cafarnaum, que é curado por Jesus e ao mesmo tempo é tocado pela salvação, pela libertação, pela fé. Tiago capítulo 5, versículo 15, o próprio Tiago diz que Deus está pronto para salvar você e ao mesmo tempo curar você fisicamente. Nós também entendemos que essa cura pode ser uma cura espiritual, apresentando ela ligada à salvação, que é o que estou explicando para você. Essa cura pode ser uma cura física, você pode ser liberto fisicamente. E essa cura também pode ser uma cura emocional, lembra disso, tá? Isaías 53, 3 e 4. O nosso querido pastor Ezequiel Soares coloca esse quarto subtópico explicando exatamente a profecia de Isaías. No sentido bíblico, Isaías fala então sobre essa cura física e ao mesmo tempo espiritual. O Mateus, escrevendo o Evangelho, aplica essa cura em Jesus, que leva sobre si todas as nossas enfermidades. Isso traz o entendimento de uma soteriologia clara em Cristo. As curas estão presentes na obra da salvação, como estamos descrevendo para você. E os evangélicos pentecostais de linha clássica, como nós assembleanos, apresentamos exatamente essa cura atrelada à salvação. Quando você olha para Isaías 53:5, ele é aquele que sara todas as nossas pisaduras, no sentido bíblico que o pastor Ezequiel Soares coloca para a gente aqui, de ter o entendimento que ele cura qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer situação terrível que tenha chegado sobre a tua vida. Jesus ainda realiza curas específicas. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro diz que sobre as suas feridas nós somos sarados, sobre o Calvário nós somos curados. Quando você olha então para a obra de George Led, falando sobre o reino de Deus, ele fala sobre o futuro que está presente e é aplicado a essa visão do reino da seguinte maneira: nós entendemos que a manifestação das curas para hoje são sinais do reino. Ou seja, o milagre em si é, na realidade, uma resposta de Deus para o presente, desse futuro que está em breve para acontecer. Então, você já observa a visão das curas como sinais desse reino futuro que está presente, desse reino que é logo ali, ao mesmo tempo aqui e agora. Como servos de Cristo, na visão pentecostal, nós acreditamos nesse reino agora, nas manifestações das curas para agora. Jesus pode trazer toda a libertação. Todavia, nós também precisamos estar claros aqui, que a cura é realizada pela fé. Também por plano e projeto de Deus, por desejo e vontade do Senhor. Existem situações de pessoas que clamam a Deus por curas e não recebem. Existem situações de pessoas que imploram ao Senhor por restauração da saúde física e nada acontece. Todavia, nós precisamos deixar isso claro, que as curas são realizadas pelo Senhor e Ele trabalha como Ele quer.
Existem situações que Deus não cura fisicamente, mas Ele cura você emocionalmente falando. Ele prepara a tua alma, prepara o teu coração, prepara a tua vida. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer: Senhor, retira de mim o espinho da carne. Sabe o que Deus falou para ele? Sabe o que Jesus disse para ele? Jesus não tirou o espinho da carne dele. Jesus disse para ele: minha graça te basta, Paulo. Existem situações que você vai encontrar dificuldades na área da saúde pessoal. Porém, nesse mesmo sentido, eu quero dizer para você que Jesus pode, então, trabalhar em você grandes milagres emocionais. Ou seja, você firmado em Jesus é o que importa. Você estabelecido em Deus é o que importa. Você crendo em Jesus é o que importa. Quer ver um exemplo? Existem irmãos que estão em situações de estado terminal no hospital. Sua situação de saúde é terrível, mas a sua fé é inabalável. Seu corpo físico está enfermo, mas o seu corpo espiritual e emocional está curado. Observe, pessoas que têm fé inabaláveis, fé que é estabelecida em Jesus. E a fé é o princípio das curas divinas, como os movimentos históricos do passado defendiam. A fé é um princípio para a crença em Jesus. Isso é melhor do que qualquer cura física que possamos receber. É claro que quando as curas físicas acontecem, nós também adoramos a Deus com todo o coração. Outro detalhe que eu preciso deixar claro para você: nós não ensinamos na linha pentecostal clássica que você precisa parar de tomar os teus remédios. Não é papel do pastor, não é papel do obreiro, não é papel de nenhum irmão membro da nossa igreja ensinar as pessoas dizendo e professando que o Senhor mandou parar de tomar esse remédio, parar de tomar aquele medicamento A ou B. Não ensinamos isso, eu quero deixar isso claro, tá? Nós ensinamos que Jesus cura. E se Ele te cura, se Ele te curou, você deve então retornar aos médicos, fazer todo o procedimento, ter a documentação em mãos e, por orientação médica, então suspender qualquer tipo de medicamento para comprovar com os documentos em mãos que Jesus realmente te curou. Essa é a nossa linha de pensamento. A cura divina e os desafios atuais. Esse terceiro ponto procura trazer uma reflexão sobre as curas divinas e os desafios que encontramos agora no presente, em nossos dias, em nossas igrejas, em nossas denominações. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as doenças. Esse é o primeiro subtópico aqui do nosso terceiro e último ponto da nossa lição. Nós precisamos ser claros e também entender que, infelizmente, hoje existem diversas doenças que estão surgindo. Doenças que estão chegando à nossa porta, como, por exemplo, essa pandemia que surgiu e surpreendeu a todos. Também precisamos levar em consideração que já se iniciaram as vacinações no Brasil. Todavia, o vírus não foi embora. Precisamos ainda tomar alguns cuidados que são necessários de prevenção, para olhar com carinho para os nossos idosos, para os nossos irmãos que são pessoas de risco. Como nós precisamos tomar cuidado com essas questões, não sermos levianos diante dessas práticas. E infelizmente hoje também encontramos muitos irmãos que estão em estados terminais, porque descobriram que estão com câncer, com tumor. E nós precisamos orar por esses irmãos, interceder por eles e buscar a vontade de Deus sobre a vida desses irmãos, para que a graça e a misericórdia seja estabelecida. Outro detalhe que precisamos esclarecer também para os dias atuais, o pastor Ezequias Soares coloca para a gente. Nem todo tipo de enfermidade que surge são enfermidades causadas pelo pecado, são enfermidades causadas por alguma possessão maligna. Existem enfermidades que são causadas pela própria idade ou pela própria genética da pessoa, como estamos expondo para você. Todavia, precisamos analisar cada caso com cuidado, com muita dedicação. Também existem as doenças emocionais. Nós estamos percebendo muito bem que o número de suicídios no nosso país tem aumentado, e suicídios no nosso meio cristão evangélico.
Infelizmente, de vez em quando encontramos um relato de um pastor ou de alguém envolvido na obra de Deus que se suicidou. Isso é muito triste. São pessoas que estão enfermas emocionalmente. Hoje em dia, também precisamos voltar o nosso olhar para essa questão. Encontramos muitos irmãos que estão aprisionados na depressão, que estão aprisionados na ansiedade, que precisam de um acompanhamento, precisam de um cuidado pastoral e, ao mesmo tempo, de um cuidado médico também. Então, eu já quero dizer a você que procurar um psicólogo, um psiquiatra, não significa dizer que você está louco ou que você tem demônio. Muito pelo contrário. É um cuidado com a sua saúde, pois esses profissionais podem te ajudar, sim, a ter uma restauração social, a servir a Deus melhor, a ter uma restauração pessoal para si, para que você então possa enfrentar os seus desafios. Nós também acreditamos no aconselhamento pastoral como uma prática de cura para as pessoas. E o aconselhamento pastoral é um acompanhamento. Porém, o aconselhamento pastoral, ele deve ser trabalhado com esses profissionais, te ajudando a crescer em Jesus. Agora, nós acreditamos e professamos também no movimento pentecostal que Jesus cura qualquer enfermidade, como disse a você. Nós oramos crendo que Jesus realiza milagres e nisso nós acreditamos. É claro que tudo parte da vontade de Deus e permissão divina através da fé. As enfermidades entre os crentes. Observe esse olhar nesse segundo subtópico e leia também a segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 12, versículos 7 ao 10. O próprio apóstolo Paulo cita uma enfermidade que ele está enfrentando. Ele apelida ela de espinho na sua carne. Grandes homens e mulheres de Deus, infelizmente, não conseguiram se livrar das doenças. Infelizmente, passam por essa situação. Têm que enfrentar os hospitais, enfrentar os exames. Isso já faz parte da sua rotina. Mas é aquilo que eu quero dizer para você. São pessoas que têm uma fé inabalável. E essa fé inabalável, ela é estabelecida em Jesus. Jesus é aquele que nos abençoa em graça e misericórdia. E no entendimento pentecostal, entendemos, professamos e acreditamos também que nós somos feitos para o céu, para a glória, para a presença de Deus. Vivemos esse mundo em passagem. Nós somos feitos para a presença do Altíssimo, para a glória de Deus. 1 Timóteo 5:23. Timóteo, filho na fé de Paulo, também tinha problemas no estômago. Também conviveu com a doença pessoal e foi um grande servo de Deus e permaneceu firme na sua fé. 2 Timóteo 4:20. Paulo deixou um obreiro da igreja, chamado de Trófimo, que estava doente. Paulo entendia que, às vezes, algumas pessoas tinham que conviver com as suas doenças, mas a fé continuava inabalável. Como nós precisamos permanecer com isso? Entendendo que a fé em Jesus é fundamental. Outra alerta que eu quero dizer para você, como já alertei aqui, nós orientamos exatamente os cuidados pessoais e a busca pela medicina terrena também, que é necessária para te ajudar a ter um convívio melhor, a ter uma vida melhor diante dessas situações de enfermidades que estão na tua porta. Não podemos confundir doença com possessão maligna. Esse é o terceiro e último subtópico. Infelizmente, alguns irmãos que participam do movimento pentecostal fazem uma confusão com isso. Nem toda doença é uma possessão maligna. Nem toda doença é uma seta do inimigo. Existem doenças que acontecem na vida das pessoas, que são doenças trazidas pela idade, pela genética que a pessoa possui. Por isso, precisamos ter muito cuidado com isso. Alguns irmãos, infelizmente, levam pessoas a grandes constrangimentos, tentando orar, repreender, dizendo que é demônio, e não é, gente. Às vezes, precisamos ter um entendimento geral sobre as coisas, compreendendo que tem situações que acontecem na vida de cada um. E nós precisamos interceder, pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre aqueles irmãos, para que a fé em Deus seja estabelecida. Mateus capítulo 6, versículo 10, nós entendemos que quem cura é o Senhor.
e não determinado irmão A, determinado irmão B, ou determinada irmã que tem uma oração forte que traz a cura. Quem estabelece a cura é o Senhor. Quem cura as pessoas é o Senhor. E nisso nós acreditamos e ensinamos no movimento pentecostal de linha clássica que a Assembleia de Deus segue. Eu espero ter contribuído com você na ministração de hoje, gente boa. E como estamos fazendo gente boa em todas as aulas, quero apresentar para você as referências, os materiais que utilizei para montar a aula de hoje. O primeiro texto que eu quero indicar para você é o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, do William Coleman. Neste material você vai encontrar, por exemplo, a questão das cirurgias, a questão da saúde popular, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Outro texto que utilizei também para poder explicar a aula de hoje é a nossa Teologia Sistemática Pentecostal, que traz um entendimento muito bom sobre os dons de curas dentro da Bíblia. Outro material que utilizei também é Na Força do Espírito Santo. Esse material é do Leonildo Silveira Campos, material espetacular que traz entendimento sobre o pentecostalismo na América Latina, como nós acreditamos sobre essas curas. E outro texto que eu utilizei também para montar a aula de hoje é As Raízes Teológicas do Pentecostalismo, do Donald Dalton. Esse material é espetacular e te traz entendimento como nós acreditamos nessa cura pela fé, historicamente falando, dentro do movimento pentecostal. Gente boa, que Deus te abençoe, te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 11. Quero lembrar você também, nota 10, que o nosso segundo trimestre já está disponível aí no canal, tá? E eu te aguardo por aqui nas nossas ministrações, eu sempre disponibilizo antes para vocês. A nossa lição de número 11 vai tratar sobre o seguinte assunto: compromissados com a evangelização. Ô nota 10, que Deus te abençoe, marca a gente no teu Instagram se você está assistindo essa aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.